Fala aí, rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal RB Futebol. E nesse vídeo para trazer os palpites da rodada de número 32 do Campeonato Brasileiro. Antes de trazer os palpites, dar uma passada aqui na rodada de número 31, onde tivemos aí o Flamengo vencendo o Juventude 4-2. Grêmio venceu o Atlético Goianiense 3-1. Palmeiras e Fortaleza 2-2. Vitória e Fluminense, Vitória venceu por 2-1. Atlético Paranaense venceu o Cruzeiro 3-0. Botafogo venceu o Bragantino 1-0. Inter venceu o Atlético Mineiro 3-1. Criciúma e São Paulo 1-1. Corinthians venceu o Cuiabá 1-0. E o Vasco venceu o Bahia 3-2. Os jogos que eu acertei a vitória do Flamengo, acertei a vitória do Grêmio. Errei aí no Fortaleza, coloquei Palmeiras do empate, acertei a vitória do Vitória, errei o Atlético Paranaense, botei empate, deu Furacão, acertei o Botafogo, acertei o Inter, acertei o empate do São Paulo, acertei a vitória do Corinthians, aqui no Vasco eu errei, coloquei empate. Classificação atualizada, primeiro lugar Botafogo 64, segundo lugar o Palmeiras 61, Fortaleza tem 57, Flamengo 55, Internacional 53, São Paulo 51, Bahia 46, Cruzeiro 44, Vasco 43, Atlético Mineiro 41, Grêmio 38, Criciúma 37, Fluminense 36, Vitória 35, Corinthians 35, Atlético Paranaense 34, zona do rebaixamento Bragantino 34, Juventude 34, Cuiabá 27, Atlético Goianiense 22. Na minha opinião, ainda brigam pelo título Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Para mim o Flamengo não briga mais pelo título com esse empate contra o Internacional. Para mim ele saiu da briga. Se ele ganhasse ele teria chance ainda. Aí pela Libertadores, fase de grupos, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Inter e São Paulo, fase de grupos. Apesar que o Flamengo ganha na Copa do Brasil, o Botafogo a Libertadores abre mais duas vagas, né? Então Bahia tá na briga pela Libertadores, Cruzeiro briga pela Libertadores, Vasco pré-Libertadores, Atlético Mineiro pré-Libertadores. Para mim o Grêmio já tá mais difícil. Grêmio com 38. Mas o Grêmio, na minha opinião, não cai. E aí começa a briga pelo Z4 aqui, ó. Começando pelo Criciúma. Para mim o Criciúma tá na briga para não cair ainda. Fluminense está atrás do Criciúma, mas para mim o Fluminense não cai. Fluminense não cai. Aí a briga séria começa aqui, ó, do Vitória para baixo. Vitória, Corinthians, Atlético Paranaense, Bragantino e Juventude. Para mim, Cuiabá e Atlético Goianiense já caiu. As duas equipes já caiu. Vamos aí para os palpites da rodada de número 32, pessoal. Sem esconder de ninguém. Para você que não sabe qual é o meu time, né? O time que eu torço. Torço para o Botafogo do Rio de Janeiro. É o meu time. E gosto muito dos clubes do Nordeste. Torço muito para o time do Nordeste. Então o time do Nordeste eu quero lá em cima na tabela. Não quero que ninguém caia. Então tem palpite aqui que vai ser com coração. Mas eu vou falar com a razão. Vou falar com a razão e vou palpitar com o coração. Tá ok? Fluminense e Grêmio. Maracanã. Fluminense 36, Grêmio 38. Meu palpite 1-1. Se tivesse que colocar um vencedor, colocaria o Fluminense por jogar em casa. Bragantino e Cuiabá. Minha torcida. Vou torcer para o empate ou para o Cuiabá. Para o Bragantino não passar o Vitória, né? Mas eu acho que o Bragantino ganha. Então eu vou botar 2-0 o Bragantino. Mas vou torcer por Cuiabá, quem sabe aí arrumar um empatezinho ou uma vitória. Atlético Paranaense e Vitória. O Atlético Paranaense que fez um pacto lá com o bicho lá, né? Os caras botaram nas redes sociais e tudo. Bem, favorito é o Atlético Paranaense. Favorito é o Atlético Paranaense para jogar em casa.
Mas vou colocar aqui um 0 a 0. Vai que o Vitória arruma um empate lá. 0 a 0. Se tivesse que colocar vencedor, colocaria o Atlético Paranaense com a razão. E com o coração colocaria o Vitória. Com a razão, pessoal, nem empate aqui. Com a razão é Atlético Paranaense é favorito. Vou botar empate assim mesmo. Juventude e Fortaleza para mim não tem favorito. Jogo lá no Alfredo Jaconi, jogo difícil de palpitar. Juventude está brigando para não cair, vai querer vencer esse jogo. Fortaleza está na briga pelo título ainda. Então para mim não tem favorito. Como não tem favorito, vitória do Lion. 2 a 1 para o Lion. E aí o Fortaleza vai para 60 pontos. Corinthians e Palmeiras. Para mim o favorito é o Palmeiras, mesmo fora de casa. Para mim o favorito é o Palmeiras. Acho que vai ser empate esse jogo, 0 a 0. Porque o Corinthians, diante da sua torcida, vai querer perder não. Botafogo e Vasco. Newton Santos lotado. Terça-feira, colocar a vitória do Botafogo, 2 a 0. Internacional e Criciúma. Inter tá brigando pela Libertadores. 2 a 0 Internacional. Bahia e São Paulo, jogo muito difícil. As duas equipes estão bem iguais na tabela. Torcer para o Bahia ganhar, torcer para o triunfo do Bahia. Mas aqui eu vou colocar 1 a 1, porque ganhar do São Paulo é difícil. Aí vou torcer para o Bahia. Vamos Bahia, vamos Esquadrão. Atlético Goianiense, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro aqui deve ir com reserva, por causa da final da Copa do Brasil. Mas vou colocar Galo, porque o Atlético Goianiense já caiu. O Atlético Goianiense já caiu, acho que não boto mais nem empate para o Atlético Goianiense em jogo nenhum. Cruzeiro e Flamengo. Flamengo é aquele negócio, pessoal. É o time que eu menos simpatizo. Se jogar Flamengo e Ibis, eu sou Ibis. Flamengo e Olaria, eu sou Olaria. Flamengo e Bangu, sou Bangu. Cruzeiro e Flamengo, eu sou Cruzeiro. Cabuloso. Que o Cruzeiro ganhe de uns 4. Mas esse jogo tá com cara de empate. O Flamengo deve poupar jogadores aí pra final contra o Atlético Mineiro. Minha vontade é que o Cruzeiro ganhe. Aí eu vou palpitar empate, 1 a 1. É o meu palpite aqui. Então tá aí, pessoal, meus palpites para a rodada de número 32. Deixa os seus palpites aí, participa com a gente. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Também torcendo aí para os times do Pará, Paysandu ficar na Série B. E o Remo subiu, pessoal. Quem sabe ano que vem teremos Repá na segundona. Forte abraço a todos.